Nós recebemos nesta sexta-feira o presidente da CropLife Brasil, senhor Eduardo Leão, para falarmos sobre a queda na destinação de defensivos ilegais em 2024 e, claro, entender como esse cenário está se desenhando para o ano de 2025. Senhor Eduardo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo novamente ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia, Carla. Bom dia a você e todos os telespectadores. Muito obrigada, é um prazer ter o senhor conosco. Como é que podemos dar essa notícia, portanto, para a nossa audiência sobre essa queda na destinação de defensivos ilegais em 2024? É um número importante levantado pela CropLife. Qual a importância desse dado, Eduardo? Olha, Carla, esse trabalho tem sido feito já há um bom tempo. Na realidade, é uma construção que vem sendo feita juntamente da CropLife com autoridades públicas, autoridades repressoras, né, do combate a ilegais. Então, nós temos visto, por meio de uma série de ações que envolvem seminários regionais, envolvem cursos que temos feito com a própria Universidade de São Paulo para ajudar esses fiscais, esses representantes das autoridades federais a identificar quando há problemas, né, quando esses produtos podem ser adulterados, são contrabandeados, e isso tem, obviamente, ajudado no trabalho de repressão. Mas também há um outro trabalho paralelo que tem sido feito, que é o trabalho da conscientização, né? Então, a CropLife tem feito uma campanha bastante forte junto aos produtores, junto às cooperativas, aos revendedores, para que se evite esse tipo de prática, que é uma prática que perde todo mundo, né? Perdem os produtores, porque não sabem exatamente que estão utilizando, o que estão comprando, perde o meio ambiente, porque não há controle de qualidade nesses produtos, e, obviamente, perde o Brasil, porque nós estamos falando aí de um volume bastante grande que nós temos visto, né, desses produtos, e, obviamente, nós com isso perdemos empregos, perdemos impostos, então, uma série de questões que realmente precisam ser evitadas e nós estamos trabalhando nesse sentido. Isso é muito importante porque isso gera um movimento de conscientização que é muito forte e nada melhor do que um profissional conversar com o outro para disseminar esse tipo de informação. Sem contar que quando a gente olha para, o senhor falou, né, não se sabe o que está usando. A chance de ter o barato saindo caro com uma elevação dos custos de produção é muito grande num cenário como esse, né, Eduardo? Pois é, você realmente tem vamos dizer, um risco, riscos em todos os sentidos, né? Nós temos riscos de perda de produtividade dos produtores, temos riscos ambientais, temos risco à saúde pública, né? Então é realmente um problema que precisa ser combatido. Nós temos trabalhado muito fortemente nesse sentido, né? Inclusive, Carla, é importante mencionar a CropLife tem no seu website, né, um canal de denúncias. Então, se essa prática for identificada, nós temos esse canal, um canal que a pessoa ela fica não identificada, né? E isso contribui para reduzir e reprimir essa prática. Bom, tem um dado que me chama a atenção aqui no meu material de apoio, que é sobre o estado do Goiás, né, Eduardo? Onde a CropLife conseguiu levantar que enquanto as destinações caíram em todo o país, em Goiás o volume cresceu de forma bastante significativa. A que se deve essa diferença nos números quando a gente faz o recorte para o estado goiano? Bem, olha, a gente tem aí feito levantamentos regionais em praticamente todos os estados, e em alguns momentos nós observamos esse tipo de variação, e quando isso acontece, obviamente a gente procura trabalhar mais nessas regiões. Esse é um movimento que acontece de uma maneira, vamos dizer, uma maneira meio cíclica, né, de altas e de baixas, e o que a gente está agora
exatamente trabalhando um pouco mais junto àquelas autoridades para evitar que, enfim, que esse problema se amplie, né? Tá certo. Eu queria trazer mais um tema com o senhor, que também uma pauta bastante importante. A gente fala sobre essa questão dos defensivos legais, isso é uma prática que necessita, né, dessa conscientização constante, e a CropLife vem fazendo um trabalho brilhante para isso. Mas um outro tema que eu queria abordar com o senhor também é essa questão dos insumos, que é o objetivo também da CropLife trazer essa ainda mais estímulo para o Brasil transformar os bioinsumos em um produto tipo exportação. É também um destaque do trabalho de vocês nesse momento, né, Eduardo? É isso, Carla. Bom, a CropLife ela representa quatro setores: os setores de químicos, de biológicos, de biotecnologia e de sementes. Então, são tecnologias que se complementam no campo, né? Cada vez mais o produtor tem à sua disposição, né, na sua prateleira, essas tecnologias que vão se combinando de acordo com o momento, de acordo com a necessidade dos produtores. Então, nós estávamos falando dos químicos, né, dos defensivos químicos, que são produtos extremamente importantes para o controle de pragas e doenças, né, dos produtores, mas cada vez mais nós observamos o uso dos bioinsumos, né, dos produtos biológicos que se complementam com esses produtos químicos no campo. Bem, esse crescimento que nós temos visto, não só do ponto de vista do aumento de utilização, hoje mais de um quarto das terras hoje plantadas no Brasil já se utilizam de bioinsumos, né? De alguma forma de bioinsumos, para controle de pragas e doenças, e temos crescido num ritmo muito acelerado, né? Então nós temos aí uma área com forte utilização de bioinsumos, um crescimento muito elevado e uma diversificação de produtos no campo, seja para soja, seja para milho, para algodão, cana, café. Então, esse movimento que nós temos visto na produção e consumo de biológicos tem feito com que o Brasil eh, comece a enxergar também um potencial mercado no exterior, né? Então, o Brasil já começa a exportar esses produtos biológicos produzidos aqui no Brasil, né? Talvez os biológicos seja o único produto que no médio prazo, curto médio prazo, tenha uma capacidade de ser um exportador líquido, né? Já que nós importamos boa parte dos químicos, boa parte dos fertilizantes, e os biológicos, então, têm um potencial muito grande de se tornar uma plataforma, né? Aqui no Brasil de exportação. E com isso, então, nós, inclusive, né, lançamos aí nessa semana um convênio junto com a Apex Brasil, né, a Agência de Promoção e Exportações, do governo brasileiro, para exatamente estimular e promover a exportação desses produtos. Inclusive, a CropLife firmou essa parceria com a Apex para justamente trazer um andamento ainda mais intenso dessa situação, né? Dessa oportunidade que o Brasil tem. Como é que o senhor hoje avalia o mercado internacional, Eduardo, dessa perspectiva? O mercado internacional tem buscado essas alternativas, tem buscado agregar ao seu manejo em outros países os bioinsumos? A gente tem algum destaque de qual país, assim como o Brasil, vai buscando intensificar essa prática? Perfeito, Carla. Essa prática tem sido utilizada em todas as regiões do mundo hoje. Já é um mercado que nós estimamos em 14 bilhões de dólares no mundo todo. E tem uma perspectiva de crescimento nos próximos anos de mais de 10% ao ano, né? É um mercado, então, já bastante consolidado e com forte potencial de expansão, né? Agora, um dado importante é que o Brasil e a América Latina têm crescido num ritmo mais acelerado que o resto do mundo. Então, no início dessa década, a América Latina tinha cerca de 20%, né, da participação no mercado global, e nós estimamos que até 2030
essa participação sai de 20% para 30%. Ou seja, a América Latina vai representar quase um terço da utilização dos bioinsumos. E outro detalhe é que nós temos crescido num ritmo mais acelerado que o resto do mundo. Então, se nós formos olhar só o Brasil nos últimos anos, nós crescemos 4 vezes mais do que cresceu os demais países. Então, nós temos aí um mercado bastante consolidado, com forte potencial de crescimento, mas tendo o Brasil liderando esse processo, certo? Então, nós temos aí cada vez mais oportunidades nesse mercado global, particularmente, Carla, nos países de clima tropical, que Sim. são países semelhantes ao Brasil, que têm culturas e pragas semelhantes às da nossa região, e isso, obviamente, nos coloca em uma posição privilegiada para sermos um fornecedor de biológicos para controle de pragas e doenças, e não só isso, também como promotores de crescimento para diversas regiões do mundo. Começamos principalmente na América Latina, né? Mas a ideia é se expandir isso para a África, a Ásia e também para os países de clima temperado, Estados Unidos, os países europeus. E também queria chamar a atenção de um aspecto. Enquanto no resto do mundo os biológicos têm sido usados mais em culturas vamos dizer, de baixa escala, em condições mais controladas, como casas de vegetação, para hortifruti granjeiros, esse tipo de coisa. No Brasil, nós estamos usando isso em larga escala. Não só utilizamos para hortifruti, para culturas, né, de porte menor, mas também temos utilizado em larga escala para soja, milho, cana, algodão, café, laranja. Então realmente uma diversificação que nós temos a capacidade de oferecer muito grande. E com esse projeto nós pretendemos ampliar ainda mais a inserção brasileira nesses mercados. É muito interessante observar que esse crescimento, portanto, ele está baseado, né, Eduardo, em pilares muito sustentáveis. A gente tem condição de atender como hoje está posta a indústria brasileira de bioinsumos, a gente consegue atender a toda essa demanda, portanto, e com excelência, pelo jeito, né? Pois é, o Brasil ele tem realmente investido muito nessa área, né? Nós temos uma biodiversidade muito rica. Nós temos empresas altamente capacitadas para fazer esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Hoje são mais de 100 empresas que atuam nesse setor. E também temos um produtor altamente empreendedor, né? Então, as pesquisas mostram, né, que o produtor brasileiro é realmente um dos mais empreendedores do mundo. Então, o produtor brasileiro gosta de adotar tecnologias novas e, com isso, obviamente, há a geração de um círculo virtuoso onde a maior demanda gera uma oferta maior, mais diversificada, que gera uma maior demanda e assim nós vamos gerando esse círculo virtuoso da nossa agricultura, que adota as diversas tecnologias de forma complementares, de forma buscando sinergia e ganha, obviamente, todos, né? Aqui no Brasil temos uma agricultura altamente competitiva e altamente sustentável. Eduardo, não sei se a palavra preocupa é a mais adequada, mas é, nessa pauta toda é importante a gente cuidar com muito carinho, muita estratégia, muito planejamento a questão logística, por exemplo, para todos esses produtos, para atender a essa demanda global claro, atender o potencial que o Brasil tem de exportação. A logística é um ponto de muito cuidado e muita estratégia? É muito bem colocado, Carla. Realmente esse tem sido um dos desafios, né? Nós temos que cada vez mais investir na qualidade desses produtos, que esses produtos tenham mais estabilidade para ficar, vamos dizer, com um tempo de prateleira maior, cada vez maior, para que isso permita vamos dizer, essa logística, né? De forma adequada, de forma eficiente. Então, esse é um dos desafios importantes que o mercado de biológicos tem e tem, acho que, avançado de uma maneira bastante positiva, né?
Hoje o tempo de prateleira desses produtos são cada vez maiores, a qualidade cada vez mais apropriada, né? Esse é então um desafio importante. Outro desafio que eu chamaria a atenção é a questão da capacitação, né? Obviamente, esses são produtos que têm especificidades na sua utilização, na sua pulverização. Então, muito importante o trabalho que as empresas têm feito de capacitar os produtores para que eles possam aplicar de forma adequada, no momento adequado, nas condições adequadas. Isso é também um importante desafio. E por último, que eu comentaria aqui como desafios importantes, é a garantia de um ambiente regulatório que permita Sim. com que as empresas tenham aí uma previsibilidade suficiente para que eles possam investir. Nós estamos falando sempre, quando falamos de pesquisa e desenvolvimento, são sempre projetos de média, longa maturação, são, na maior parte das vezes, muitos anos, né, de pesquisa. Então, é importante que o empresário tenha a previsibilidade, a segurança jurídica necessária para saber que quando esse produto tiver em condições de ser disponibilizado, ele vai ter um ambiente de negócio favorável a ele. E Nós, no final do ano passado, aprovamos uma nova lei de bioinsumos, sim. um dos únicos países que tem um marco regulatório específico para biológicos, e nesse momento nós estamos discutindo a regulamentação dessa lei. E temos certeza que vamos conseguir construir algo que dê essa segurança aos produtores de bioinsumos, mas também aos produtores agrícolas, não só para sua utilização, mas como também em relação à multiplicação que é feita em algumas propriedades, a chamada produção on-farm, que Sim. seja feito de uma maneira segura e de uma maneira eficiente. Bom, seu Eduardo, eu sou uma grande entusiasta da CropLife, acho que é uma das iniciativas que transformaram o agronegócio brasileiro nos últimos anos. É uma instituição jovem, porém completamente atuante, composta por grandes mentes do setor, grandes pensadores do setor. Então, eu sou uma entusiasta muito forte da CropLife Brasil. Acho que é isso que mantém o Brasil na vanguarda, né? Esse comprometimento que nós temos de experimentar, de testar e de fazer dar certo. Se dá certo num país com as proporções que tem o Brasil, com o clima que tem o Brasil, a gente replicar essa tecnologia, exportá-la e dar mais oportunidades a países que têm até condições mais adequadas para fazer, né, agricultura ou com outros desafios, mostra a importância e o protagonismo que tem o país. Então, muito obrigada mais uma vez por dividir essas informações com a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio. Receber a CropLife para nós é sempre uma alegria. Volte sempre, seu Eduardo. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Só queria dizer que a admiração é mútua também, viu? Vocês têm feito um trabalho excepcional para levar informação aos produtores e todos aqueles que querem conhecer mais um pouco do agro brasileiro. Nós aceitamos e agradecemos muito pelo elogio. Parcerias como essa são profícuas, são prósperas para a gente impactar mais pessoas. Obrigada, Eduardo. Uma ótima sexta-feira para o senhor. Um abraço e até a próxima. Igualmente, obrigado. Obrigada.